tão mal. Eu confiarei, não temerei, diga, e adorarei em meio ao caos, na tempestade. Eu não vou me abalar e adorarei em meio ao caos, na tempestade. Eu não vou me abalar e adorarei em meio ao caos, na tempestade. Eu não vou me abalar e adorarei em meio ao caos, na tempestade. Eu não vou me diga assim, e eu confiarei, não temerei em meio ao deserto. Tu és meu provedor em meio ao mar, me faz andar o fogo da fornalha, o que não vai me queimar. Confiarei, não temerei em meio ao deserto. Tu és meu provedor em meio ao mar, me faz andar fogo da fornalha, não vai me queimar, não vai me Ele é o Deus que não falha, Ele é o quarto homem na fornalha, o Deus que não falha, Jeová Jireh, o Deus provedor. Quando eu menos esperar, o Senhor estará lá. O quarto homem na fornalha é a nuvem pro calor do dia, é o fogo pro frio da noite, é Ele quem nos guarda. Leva suas mãos, diga isso, diga eu. E eu confiarei em meio ao. Diga isso forte, diga. Em meio ao mar, me faz andar. Diga isso, não vai me queimar, porque Ele está ao padrão. Não temerei em meio ao deserto. Tu és meu provedor em meio ao mar, me faz andar o fogo da cor. Você não vai me Melhore sua experiência de stream. Baixe a última versão do app Spotify na Google TV. Assista a podcasts com vídeo, curta seus álbuns favoritos ou se concentre nas músicas com o mais novo modo escuro, que
que oculta a tela e deixa você aproveitar sua vibe. Clique no banner e saiba mais.
Desculpa, Deus, eu te pedi tanto e recebi bem mais do que mereço. Faz um tempo que eu não me ajoelho, a desculpa é que eu tô sem tempo. Faz tempo que eu não te agradeço. Mas tu me conhece, sabe tudo que passa aqui dentro. Eu mudo, mas tu continua sempre o mesmo. Deus, eu quero ser grato e te dar meu tempo, Deus. Te priorizar e dar todos os dias meus. Estou em pedaços, quero me consertar. A minha alma quer te abraçar. Quero ser grato e te dar meu tempo, Deus. Te priorizar e dar todos os dias meus. Estou em pedaços, quero me consertar. A minha alma quer te abraçar. Faz um tempo que eu não me ajoelho, a desculpa é que eu tô sem tempo. Faz tempo que eu não te agradeço. Mas tu me conhece, sabe tudo que passa aqui dentro. Eu mudo, mas tu continua sempre o mesmo. Deus, eu quero ser grato e te dar meu tempo, Deus. Te priorizar e dar todos os dias meus. Estou em pedaços, quero me consertar. A minha alma quer te abraçar. Quero ser grato e te dar meu tempo, Deus. Te priorizar e dar todos os dias meus. Estou em pedaços, quero me consertar. A minha alma quer te abraçar. Estou em pedaços, quero me consertar. A minha alma quer te abraçar. Estou em pedaços e quero consertar. A minha alma quer te abraçar. Na rua, na chuva, na fazenda, leve sua música sempre com você. Com o Premium, você baixa suas músicas com maior qualidade, ouve sem anúncios e na ordem que quiser. Clique no banner e saiba mais. Boa noite, minhas irmãs. Paz e graça do Senhor sobre a vida de vocês. Nossa, que luz legal, né? Tudo bem? Obrigado, viu, gente, por vocês terem feito o esforço aí de chegar mais cedo hoje. Eu sei que é difícil na segundona, né? Trânsito pesado. Mas a gente agradece muito, viu, por isso. Eu queria fazer uma pergunta antes de começar, um recado importantíssimo. Quem estava aqui ontem no culto? Tá. Eu vou fazer um apelo. Quem estava aqui no seminário com César esse sábado? Muita gente. Glória a Deus. Né? Gente, quem não estava aqui ontem, é um apelo. Vocês vão pegar essa palavra, está lá no nosso canal, Sal da Terra, do YouTube, né? Para vocês pegarem a palavra que o nosso irmão, pastor César Conegli, ministrou ontem sobre perdão. Mas foi assim, não tem como a gente não ser impactado com a forma como ele trouxe essa palavra ontem. E o seminário também vai ser liberado, tá? Só que ainda não está pronto a edição, então depois vai subir para o canal. Então eu vou pedir para que vocês
ouçam. Mas eu vou te dar uma dica. Não ouça ele faxinando a casa, lavando louça, que é como a gente costuma fazer, né, gente, para render o tempo. Sabe aquela hora que você vai pôr todo mundo para dormir, lá os pequenos que existe, ou até o marido que quer assistir um filme de guerra, você fala assim, então assiste um filme de guerra que eu vou assistir um filme de paz aqui. Estou brincando, gente. É porque meu marido, tem hora que fala assim, quer assistir filme? Eu falei, depende, amor. É muito sangue espalhado? Se for muito sangue espalhado, eu não quero. Eu quero uma coisa para acalmar meu cérebro. O César é um alimento sólido. Não dá para escutar ele fazendo outras coisas. Então, eu quero muito te orientar, te indicar, te sugerir, te inspirar a você pegar esse estudo dele desse final de semana, tá bom? Amém? Tá bom. Meninas, estamos chegando ao nosso final de jornada, né? Final do nosso tempo juntas. E isso é ruim, mas é bom, porque significa que Deus vai, assim... Significa que isso não termina com o nosso encontro aqui na segunda-feira, amém? Ele não precisa terminar aqui, né? Ele pode continuar e deve continuar, amém? E aí é o seguinte, informação muito importante para vocês, né? Então, nós ainda temos encontro segunda que vem, temos a casa desse mês, dia 27, certo? Novembro, nós temos mais 2 encontros, dia 3 de novembro, que é o nosso último momento de ministração aqui, certo? E dia 10 é a nossa noite de encerramento. Uhul! E como que nós vamos fazer nessa noite de encerramento? Nessa noite de encerramento, dia 10 de novembro, já marca aí, depois você vai receber um convitinho digital para você ter. Vão ter vários momentos especiais. Essa noite de encerramento é para ser uma noite de testemunhos, certo? Então, entre vocês da mesa, vão avaliar, vão ponderar quem que vai dar o testemunho. Cada mesa vai escolher uma pessoa. A gente não vai escolher todo mundo, porque senão a gente ficaria aqui, né, gente? Dias, nem é uma noite, é dias. Uma pessoa de cada mesa vai vir dar o testemunho, tá bom? Daquilo que foi o mais marcante para você nessa jornada, certo? E outra coisa, para esse testemunho não ficar só para você, nós vamos te dar o ingresso, vamos falar assim, para você trazer uma convidada, certo? Cada participante vai trazer uma convidada para essa noite de testemunhos. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos organizar as mesas mais espalhadas e nós vamos abrir o diâmetro das cadeiras para que a sua convidada sente com você na sua mesa. Então, se a sua mesa tem 7 pessoas, vai ter 14, tá bom? Então, nós vamos abrir as mesas para que elas possam participar junto com você nessa noite de testemunho. Tá bom? E a gente também está pensando em ter as nossas convidadas online, nós vamos transmitir, porque as outras igrejas agora, elas estão começando a conhecer esse discipulado. Então, a partir desse ano, desse momento agora, de setembro a outubro, a gente está divulgando o Jornada para outras igrejas, Saudaté, e para as outras igrejas que queiram também ter esse material de discipulado. Amém? Então, nessa noite de testemunho dia 10, nós vamos estar transmitindo para várias pastoras que lá no Retiro de Pastores de Uberlândia ficaram interessadas e que não moram aqui. Então, elas vão também estar sendo inspiradas por essa noite de testemunhos. Tá bom? Eu queria, inclusive, que vocês orassem sobre isso. Então, dia 10, nós vamos ter aqui também um lanche oferecido para todas vocês e para suas convidadas. Nós queremos essa noite uma noite muito especial, tá? Para a gente encerrar esse momento que tem sido tão precioso para nós. Então, voltando, dia 10, nós temos convidadas, nós temos a nossa noite de testemunhos e nós vamos ter um lanche especial para cada uma. Tá bom? Combinado? Sem mais delongas, eu quero chamar a nossa ministradora especial do nosso tema família, Kellen Almeida. Kellen Marques. Gente, quando a Kellen vem, só contar quem que é a Kellen para quem não conhece. Quem não conhece a Kellen ainda? Não, gente, quem conhece a Kellen? Levanta a mão. Ah, metade quase, né? Quem não conhece? Você quer que eu conte ou você conta? Eu vou contar a minha parte, você conta a sua. Uai, quem que eu sei, uai? Gente, é o seguinte,
Essa loira linda, maravilhosa, é minha amiga há 35 anos. Eu me converti no Sal da Terra aos 15 anos. A Kellen converteu, ela é um pouquinho mais velha só, né, gente? Só um pouquinho mais velha. Então, quase aqui. Então, aí o que acontece? A Kellen era... Como eu conheci a Kellen? Quando, logo depois que eu me converti, eu fui convidada a participar do grupo de dança. Meninas, aqui, ó. Pam, pam. Obrigada. Concentra aqui, por favor. Eu converti e logo depois eu fui convidada pela Paulinha, que eu já conhecia, para participar do grupo de dança, chamada Vida Viva, que era formado pela Kellen e pela Paula e pela Adriana, que eram bailarinas profissionais. E pegaram um pau de vassoura para fazer o milagre na terra, entendeu? Então, assim, começou uma grande amizade, porque a gente não foi amiga só casual. A gente era amiga de segunda, quarta e sexta de aula, sábado de ensaios, viagens todo mês, evangelismo toda semana. Então, a gente viveu intensamente, né, as nossas vidas juntas, nossos filhos. Eu sou madrinha do filho mais novo da Kellen, que é do Gilbertinho. A gente tem uma longa jornada de amizade juntas, né? Eles celebraram o meu casamento, um dos pastores que celebraram o meu casamento, e do Marcão. A Kelly um dia deu uma bronca no Marcão daquelas federal, né? Eu dou até hoje. Até hoje. Porque ele estava muito custoso no namoro comigo, mas o custoso dele era que ele estava fazendo feiura, né? Comigo, assim, de... Como é que eu vou falar a palavra? Falta de gentileza, né? Com a minha pessoa. E aí o Espírito Santo, que é lindo, maravilhoso, tocou o coração dele. Ele foi lá na casa da Kelly e do Gilberto para conferir se o que ele estava fazendo realmente era feiura. Para quê? Gente, eu acabei com ele. Nossa, mas foi bom. Falei tudo que eu queria. Porque ele estava assim, se achando. Pus ele no lugarzinho dele. Gente, mas é tudo para falar que essa mulher é uma mulher de Deus. E a gente tem um privilégio hoje de morar na mesma cidade. Quando eu vim para cá, 20 anos atrás, nós ficamos assim, né, sofrida com a distância. E agora aprove ao Senhor esse ano trazer a Kellen para morar aqui em Goiânia. Essa parte você vai contar, né, amiga? 8 meses já. 8 meses, então é um privilégio ter a Kellen aqui com a gente. Hoje ela é, né, assim, parte dessa cidade como nós. Então, que vocês recebam de todo o coração. É uma mulher experimentada em dores. Esse sorriso, essa beleza que ela tem, é radiante porque vem de uma uva espremida. É verdade. Então, mais sofre, gente. Que vocês recebam de Deus tudo que ela tem para ministrar aos nossos corações hoje, tá bom? Amém. Glória a Deus. Obrigada, amor. Tão bom estar aqui. E ela está aqui, então agora vocês podem usufruir dela, fazer pergunta depois. Ela vai ter que sair depois da ministração hoje, porque ela tem que acompanhar a ministração lá do Bueno, onde ela pastoreia. Depois você vai explicar. Mas eu só quero dizer, fazer propaganda já, né, que ela e o Gilberto tem um ministério de casais específico, no Divã 2. Então, vocês podem acessar a Kelly e o Gilberto também para alguma outra coisa que vocês queiram tirar dúvidas, né, do que você vai falar. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer pelo privilégio que nós temos hoje como a tua igreja, Senhor, de sermos ministrados pela tua palavra através da vida da Kelly. Uma mulher que o Senhor tem experimentado, Senhor, através de tantas situações diversas, algumas de muitos sofrimentos e outras de muitas alegrias, que foi trazendo no coração da Kelly e no Gilberto a certeza que é melhor serem 2 do que 1. Senhor, obrigado por essa casa ser firmada na rocha e, através de tantos anos, permanecerem fiéis àquilo que o Senhor tem depositado na vida deles. Usa a vida da Kelly como um canal, Senhor, livre, para entregar para os nossos corações tudo o que o Senhor tem para essa hora. Em nome de Jesus. Amém, amém. Ai, que delícia estar aqui, que privilégio participar com vocês desse curso Jornadas. Essa é a Roberta. Desse jeitinho, conheci ela desse jeitinho, não mudou nada. Ô, gente, e é um privilégio mesmo. Eu quero falar para vocês, parabéns vocês estarem aqui, investindo em vocês, nesse desenvolvimento pessoal da vida de vocês. Né? Eu falo assim que toda mulher é surtada, mas aí a gente pode controlar o nosso surto. Então, isso aqui é uma forma de controle de surto. Não é? A gente começa, né, a olhar um pouco para dentro de nós. Eu não posso andar muito, me fala, nossa, eu vou ficar doida? Você viu como é que eu já ia andar? Eu desço aqui, gente, mas não pode, eu estou sendo gravada. Então, assim, é muito bom a gente investir na nossa vida. Parabéns a vocês, viu? Parabéns mesmo, né, de vocês
perseverarem, eles estarem aqui até hoje. Eu sei que alguns devem ter desistido no meio do caminho, por algum motivo também, não tem problema. Mas parabéns você que persistiu, que está aqui, porque segunda-feira a gente está aqui, gente. É um milagre do Senhor, não é verdade? Nós que somos mães, mulheres de negócios, somos empreendedoras, né? Somos domésticas, somos tanta coisa, e a gente tirar esse tempo. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. E hoje nós vamos falar, me deram, né, esse privilégio no curso Jornada Entre Amigas, a falar sobre o casamento. E eu gostei muito de escrever sobre o casamento, porque eu já tenho, né, nós temos, eu e o meu marido, estamos aí desde 2019, a gente escreveu um livro, o livro virou um curso e a gente está andando também por todo o Brasil, graças a Deus. A gente tem trabalhado com famílias e com casais. Então, escrever sobre o casamento, para mim, foi muito bom, porque eu também vou trazer agora na aula uma bagagem já de alguns anos em que eu tenho tido esse contato com muitas famílias e muitos casais. Então, a gente está trabalhando isso na vida de muitos, né? O crescimento a dois. Então, foi muito legal fazer essa aula, né? Foi muito legal escrever o material e foi muito legal também fazer essa aula. E eu quero que vocês, né, experimentam mesmo e viva essa aula e que isso possa dar fruto dentro da família de vocês. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero começar... Acho que é aqui, né? Ele falou. É aqui? Sou péssimo. Opa, passei, né? Então, a gente vai começar vendo essa... Olha, sou eu mesmo, gente, dá para acreditar? E em 1992 eu casei com esse gato aí. Ele é um gato ainda. Engraçado que a gente, assim, né? A gente vai deformando, mas a gente ainda consegue achar beleza um no outro, não é, gente? É bom demais. Porque eles não tem mais cabelo, né? E aí vai. Mas, enfim, eu trouxe essa foto para falar que tem 33 anos que eu firmei esse casamento e, pela glória de Deus, né, eu converti 1 ano antes desse casamento. Aliás, eu terminei, né, um noivado com ele, porque quando eu encontrei Cristo, depois de 7 anos de namoro, eu vi que estava tudo errado a nossa vida a dois. E aí eu conheci um Deus vivo que falou para mim, eu tenho algo melhor para a sua vida. E o Gilberto não encaixava nesse plano, por incrível que pareça. Eu achava impossível, ele era ateu, mesmo de carteirinha, ele era meio gnóstico, ele colocava pirâmide em cima da cama, da cabeça dele. Então, assim, quando eu conheci o autor e consumador da minha fé, foi uma conversão tão forte na minha vida, e eu peguei e falei assim, não vai dar certo, eu não vou casar com esse homem. Mas, para a graça de Deus, depois de algum tempo, né, alguns meses, ele também teve o seu encontro com Jesus, e aí a gente casou, e esse dia foi muito gostoso, porque eram 2 seres tirados das trevas e transportados para a maravilhosa luz de Cristo. Então, tem 33 anos que eu vivo isso, muito difícil, casamento dá trabalho, casamento é para gente grande, casamento é para gente maduro, né? Mas eu tenho desfrutado em Deus muitas coisas gostosas nessa jornada, tenho aprendido com o Senhor, e mais agora, depois de 2019, que a gente se aprofundou para trabalhar com família, né? Então, tem sido maravilhoso. E aí, desse casamento... é aqui. Agora, lembrei. Aí veio essa família linda, né? Veio a Bárbara, a Júlia, o Gilbertinho, veio meus pets, e veio a Cristiane, que eu tenho o privilégio, a minha irmãzinha especial, que eu crio há 16 anos, depois da morte dos meus pais. Eu assumi, sou tutora dela hoje. E essa é a minha família linda, né? Que eu morro de orgulho, morro de alegria, morro de saudade, né, gente? Porque só o Gilbertinho está aqui comigo. Bárbara casou em janeiro, a Júlia ficou em Uberlândia e eu estou aqui em Goiânia e ainda o Gilbertinho está comigo. Inclusive solteiro, viu, gente? É um gato. Aproveitar a merchandise, né?
E aí, gente, nós vamos falar, e a gente começa falando sobre o casamento, né? E aí, o casamento, né, quando Deus criou todas as coisas, céus, terra, em 6 dias, ele formou a luz, o céu, terra seca, as plantas, os astros, os animais, por fim o ser humano, o homem. E aí ele olhou e falou assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Né? Então o Senhor declarou isso, Deus, após criar tudo, inclusive o homem, ele percebeu que a solidão não era boa. Que a solidão não era boa. E aí o homem não estava completo em sua solidão. E então Deus criou a mulher como auxiliadora e companheira. E aí a criação da mulher, ela marca o início da possibilidade de relacionamento humano profundo, um cuidado mútuo, gente, assim, a família e sobretudo o amor. Então a mulher, a criação da mulher, vamos dizer que é o marco zero do amor relacional, permitindo que o cuidado mútuo e o nascimento da família agora não é só sobre sentimentos, mas agora a gente vai falar sobre uma troca de sentimento de um para o outro. Então, nasce a família. Então, a partir desse ponto de criação, o que é mais importante ressaltar sobre a origem do casamento é o seguinte, que o casamento é um plano de Deus. É um propósito de Deus, né? É um casamento, ele é um plano de Deus. Então, lá em Gênesis 2:18, então o Senhor Deus declarou, né, que não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. E assim o Senhor fez a mulher através da vida do homem. Então, a gente vê aqui que o ponto-chave não é que aquela relação que nasce ali com a vontade de Deus, ela não é uma invenção humana, nem cultural legal. O casamento, gente, é uma instituição divina. Nós temos que entender isso para começar a entender essa aula. Então, não é algo inventado por nós, mas é o próprio Deus instituiu, né? Como algo divino, então. Então, ele criou, né? Eu farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Deus criou a mulher. E eu falo que quando Deus criou a mulher, ele descansou, porque não tinha nada melhor para criar, gente. Nós somos demais. Na hora que ele fez a nossa vida assim, ele olhou e falou assim, tá tudo certo agora. Né? Mas não é bem assim, não. Aí a mulher, né, foi criada para ser uma auxiliadora correspondente. Olha só, tem uma palavra, a palavra que é o próprio nome de Deus, Ezer Kinegdo, ou seja, alguém que complementa, reflete, apoia o homem, formando uma equipe indivisível. O termo completo, né, hebraico, Ezer Kinegdo, que é o nome que Deus dá à nossa vida, a essa mulher que auxilia, que corresponde a esse homem, ele é tradicionalmente traduzido como auxiliadora idônea e ajudadora que corresponde à vida do homem. Na cultura moderna, às vezes, a gente olha para esse termo, né, como auxiliar e que se tornou um pouco pejorativo. Né? Então, a gente, como se fosse uma auxiliar de secretaria, ou assistente, ou auxiliar do pastor, auxiliar de cozinha. Então, costumam sugerir uma posição inferior, de menor importância, não é verdade? E aí, não de um apoio de uma função principal. A gente olha para o que Deus fez uma auxiliadora, a gente pensa que é algo menor, sei lá, que é algo mais baixo, mais pejorativo, mas na verdade é o contrário, né? O significado hebraico, né, quando ele fala esse auxiliar de Ezer, a primeira parte do termo Ezer Kinegdo é o oposto. E olha, Ezer não significa subordinação fraca, não, mas força essencial. Essa é a tradução. Então, o termo Ezer, auxílio, socorro, não é usado na Bíblia para descrever uma ajudante inferior ou uma assistente subalterno.
É uma ajuda vital. Então, gente, quando Deus fez a mulher para a vida desse homem que estava só e que não estava nada legal isso acontecer, né, ele pensou nessa Ezer, nessa mulher que carrega essa conotação de força, socorro vital em um momento de grande necessidade. Nós somos esse auxílio, esse socorro quando o homem está assim, não está dando conta. Pensa só. Né? É um uso divino. A prova mais forte diz que a palavra Ezer é usada nada menos que 16 vezes no Antigo Testamento para se referir a Deus. No Salmo 28, 7, o Senhor é o meu auxílio, Ezer é o meu escudo. Né? Lá no Deuteronômio 33, 29, fala, seja ele Deus, o escudo, que o ajude Ezer. Então, tipo assim, o casamento existe um Ezer. Ele exige isso, ele precisa de uma Ezer. Quando Deus chamou a mulher de Ezer Quinegdo, pensa só, Deus, o próprio nome dele deu à nossa vida, ele estava dizendo que Adão precisava de um socorro poderoso, que estivesse à sua altura, algo que ele não conseguia ser e nem ter sozinho. Pensa só a nossa responsabilidade, o papel e o lugar que Deus nos coloca, né? Então, a mulher é a força complementar que tira o homem de sua incompletude, gente. A solidão que não era boa, nós somos essa mulher que preencheu ali. Entendeu? Por isso que a mulher sábia, forte, socorro, auxílio, ela edifica, ela constrói. Mas a mulher tola, com as próprias mãos, a destrói. Provérbios assim fala. Então, gente, nós temos que entender isso, o quanto é importante a nossa vida e aquilo que Deus almejou na construção da nossa vida para ser a mulher que corresponde à vida de um homem. É muito forte isso. E aí, o casamento é uma sociedade e aí eu quero dizer que o casamento exige o deixar, unir, para se tornar uma só carne. Por isso o homem deixa, lá em Gênesis 2, 24, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Então a fórmula sagrada dessa união é o deixar e unir. E aí, unir, gente, no hebraico, essa palavra, né, é muito forte. O verbo, né, unir é fundir, untar, ligar, reunir, unificar, conectar, acoplar, agregar, misturar uma parte com a outra. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une, se funde, se liga, se reúne, se conecta, né, se agrega, se mistura a essa mulher. E os dois se tornam uma só carne. Então, une-se a mulher e torna-se uma só carne. E aí, repita comigo. Uma só carne, uma só cama, uma só mesa, uma só bolsa, uma só carteira. Gostaram, né? Agora foi ficando interessante aí, né? Eu posso falar um só cartão de crédito. Uma só conta bancária. Pode repetir. É difícil, né? É difícil repetir. Essa junção, esse misturar é tudo isso. Faz parte do pacote. Faz parte do pacote. O ponto-chave, Deus estabeleceu o padrão para o casamento, deixarás. Então, a prioridade e dependência deve mudar da família de origem agora para o seu cônjuge. Você deixou. A sua prioridade não é mais a sua família de origem. Entenderam? Entenderam? Está claro? Está claro? Porque às vezes a gente tem que lembrar sobre isso. Né? Então, crie-se uma nova unidade familiar e unirás, implica em um compromisso de fidelidade e exclusividade que deve durar a vida toda. Eu vou repetir. Esse unir implica em um compromisso de fidelidade, exclusividade, que deve durar a vida toda. Então, é a fusão de dois indivíduos,
presta atenção, um homem, uma mulher, com todas as características de diferença. Porque nós somos um indivíduo. Então, a Kellen traz as suas características, traz a sua bagagem familiar. Eu trago os meus gostos, eu trago a minha personalidade. Eu trago muita coisa na minha vida que não diferente demais do Gilberto. Totalmente. Eu quero até colocar isso para vocês. Pensa uma mulher e um homem diferente a eu e meu marido. Completamente diferente. Em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. São características. Quando a gente eu namorei 7 anos com ele, eu era uma bailarina profissional, eu viajava muito. Eu fazia parte de uma companhia, a gente viajava muito. Então, às vezes, eu estava viajando para dançar balé e ele estava viajando para jogar peteca. Ele foi campeão brasileiro de peteca por 2 vezes. Era um atleta. O corpo, às vezes, né, não transparece isso mais. Mas a gente já foi alguma coisa. E era lindo isso, porque a gente soube no namoro preservar nossas características, nosso amor, a nosso chamado, os nossos dons. Casamento não pode nos anular. A gente casou e continuamos a mesma coisa. Eu viajava com ele quando dava para ver os campeonatos. Aliás, eu fui uma mulher muito atuante nos campeonatos, eu era a mais assídua. E ele também viajava, quando tinha oportunidade de ver dançar. Tudo bem que ele dormia muitas vezes, eu ainda falo com ele, né, lá, vendo eu dançando nos teatros, ele só dormia, acordava no final. Mas ele estava lá. E eu estava fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, essa união, essa fusão, ela não pode ser total. Porque a fusão total, ela sufoca a identidade de cada um. Mas a união de Deus, ela é que complementa. São união de diferentes, gente. Amém? Em nome de Jesus, nós já temos que começar a entender o que é casamento. Então, a gente conecta, a gente se junta, mas a característica de cada um vem. E aí está o grande segredo de Deus. A gente se juntar ali, a gente se completar, se respeitar. Eu trago, né, as minhas opiniões de vida, de gosto, tudo, e ele traz as dele. E a gente, né, e aí casamento é isso. Entende? Então, a gente tem que entender isso. E aí eu quero dizer que, como eu falei, que o casamento é uma sociedade. Se o casamento é uma sociedade, gente, o que é uma sociedade? Eu vou ler para vocês. É uma organização dinâmica de indivíduos autoconscientes que compartilham objetivos comuns e são, assim, capazes de ação conjugada. Vou repetir. O que é uma sociedade? É uma organização dinâmica de indivíduos autoconscientes que compartilham objetivos comuns e são, assim, capazes de ação conjugada. E o resultado disso é uma só carne. E o ponto-chave é que a união não é apenas legal ou física, mas é uma fusão de vidas que se torna uma unidade completa. Uma união física, emocional, espiritual e material. Então, pensa só, uma sociedade de uma união física biológica. É o encontro e o diálogo sexual, onde a fusão de um espermatozoide, célula reprodutiva masculina, se encontra com o óvulo, célula reprodutiva feminina, e a partir dessa sociedade sexual biológica que geramos vida. A primeira união é ali. E a partir dessa sociedade sexual, biológica, que geramos vida. E aí, quando a gente pensa em reprodutividade, embora a fertilidade não defina a validade de um casamento, tá? É importante eu dizer isso. Mas, assim, essa união física, essa complementariedade anatômica e sexual. Pensa só, gente, que coisa mais linda. É um órgão genital feminino, vagina, acopla um órgão genital masculino, pênis, e é uma anatomia perfeita. Encaixa. Encaixa ou não encaixa? Perfeitamente. Que delícia. É bom demais, não é? E aí, essa união física, mas também essa sociedade de união emocional, é uma sociedade de união espiritual e uma sociedade de união material.
E aí eu quero trazer, que a gente tem, né, trabalhado com o Divã 2, com muitos casais, através de curso, seminário, palestra, aconselhamentos, e o meu marido, enquanto psicólogo, também em atendimentos. E se a gente pergunta qual seria, né, assim, isso é uma pesquisa minha agora pessoal, tá? Que eu estou trazendo aqui, primeira mão para vocês. Se você me pergunta qual seria uma das causas que casais estão se separando hoje, é porque não compreendem que casamento é uma sociedade. Não estão entendendo nada. Não estão entendendo que o casamento é uma sociedade biológica, emocional, espiritual e material. Vamos falar aqui. Casamento no Éden, um modelo de intimidade praticamente perfeita. A intimidade original. O primeiro casamento foi celebrado sobre condições mais favoráveis possíveis. Pensa só, Adão ali, Eva e o próprio Deus como testemunha, lá no Jardim do Éden. Eles andavam ali naquele jardim lindo, eu fico imaginando quanto era bonito. Adão já tinha dado nome aos animais, a mulher estava ali toda poderosa naquele lugar, e o Deus testemunhando essa relação, né? Então Deus planejou para a nossa vida um casamento desnudado. Eu tenho falado isso muito sobre the naked marriage, que é muito mais que uma nudez física. O casamento desnudado, ora, lá em Gênesis 2:25 fala assim: ora, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Coisa mais linda, os dois ali, aquele jardim, né? Certamente Eva, olhando Adão, ela não pensava, nossa, se ele tivesse o abdômen do Brad Pitt. Não tinha comparação, não tinha nada ali. Pensa, era o homem perfeito. Ele também admirando aquela mulher, sem ter os lábios da Angelina Jolie. Mas estava ali aqueles dois, Deus testemunhando. Os dois ali, então, a gente vê que era uma nudez sem vergonha nenhuma. E o que ela simboliza? Aquilo lá simbolizava, primeiramente, que era uma transparência radical. Não havia o que esconder, era verdadeiro, era autêntico. Então, se nós pensarmos hoje na era moderna, vamos nos atualizar, vamos sair desse jardim perfeito e vamos cair aqui. Igreja Sal da Terra 90. Vamos olhar para nós. E aí a gente vê uma era de máscara, dos ghosts, dos fantasmas. É a decisão, essa transparência de abrir mão dos jogos, de agendas ocultas que muitas vezes temos. É a honestidade imediata sobre tudo, sentimentos, finanças, histórico. É motivada pela confiança e não pela cobrança. Era aquilo que Deus quis e originou para um homem e uma mulher, estava ali. Duas pessoas nus, totalmente ali transparentes. Eles eram vulneráveis. Vulnerabilidade com segurança. Posso expor minhas fraquezas sabendo que serei acolhido e amado. Isso era o que Deus tinha para a nossa vida. Aí, se a gente transporta para a era atual, a gente vê que é uma vulnerabilidade com segurança, significa que nossos dias ruins, né? Aquele dia, bad day, você acorda e está ruim o dia. Mulher, principalmente, a gente acorda na TPM, está tudo ruim, a gente está. Mas aí, nós somos blindados, a gente não consegue, muitas vezes, nos expor, porque temos a certeza que o nosso cônjuge, talvez, poderia usar as nossas fraquezas como munição. Ele não nos acolhe e nem seria um porto seguro, talvez, nesses dias. E nós nos colocamos assim, nesse lugar. Mas não era o que Deus queria. O que Deus queria para a nossa vida era algo, né? Era uma coisa que a gente estava totalmente vulnerável. A gente poderia mostrar para a vida um do outro todos os nossos medos, receios, dores, angústias, mágoas. Era uma aceitação incondicional. As diferenças e peculiaridades são vistas como algo belo,
não como ameaça. Então, um homem e uma mulher que se olhavam e as diferenças estavam tudo certo. Se completavam ali naquele lugar. Mas nas nossas vidas, nesse mundo, né, no mundo polarizado, né, é honrar a individualidade. Nossas diferenças, temperamento, opinião, são vistas talvez assim, não como riquezas, mas como ameaças hoje. É um compromisso de amar o parceiro por quem ele é de fato, e não, né, na projeção do que criamos. E muitas vezes, hoje em dia, a gente cria, né? A gente cria um homem perfeito, um marido diferente. A gente acorda e fala, nossa, ele podia ser tão assim, né? Tem tantos modelos que nos são vendidos, né? Tantas coisas que a gente vê, principalmente nas redes sociais. Então, é uma questão de coração sem barreira. O significado dessa nudez sem vergonha naquele jardim, Adão e Eva nus e sem vergonha, simbolizava um padrão de relacionamento que Deus sonhou. Um casamento como, gente? Como uma sociedade. E quando a gente fala de sociedade, precisamos pensar em lealdade. Quando falamos em sociedade, precisamos pensar em transparência. Ninguém quer ser sócio de alguém, uma pessoa que vai te esconder as coisas, que vai te enganar. Então, eles estavam nus. Não havia o que esconder ali, eram verdadeiros um com o outro, vivendo, né, sem disfarces. Era uma transparência que tem a ver, sabe com o quê? Prestação de contas. Hoje em dia, nós precisamos entender isso. E se você pergunta por que é imprescindível prestação de contas numa relação conjugal? Por que isso? Por que tem que existir prestação de contas numa relação? Porque a prestação de contas é um muro de proteção em torno da minha integridade. É ela que me lembra que eu tenho que ser íntegra. Porque até não basta amar, nós temos que amar com integridade. Então, num casamento, numa sociedade, a gente tem que prestar conta, sim, para a vida um do outro. E aí, a gente fica vendo... Quem é solteiro aqui? Solteiro. Jovem solteiro, não casou. Eu quero que você absorva, viu? Quero que você absorva essa palestra hoje, porque é um privilégio, viu? A gente entender isso antes. Mas se a gente perguntar a esses jovens, essas moçadinhas, tem essa aqui bem novinha, essas aqui, né? Se eu perguntar para você assim, que se você gosta, né, quando os seus pais ou alguém perguntam para você aquelas perguntinhas chatas assim, onde você vai? Mas com quem que você vai? Por que você vai? Vocês gostam de ser monitorados? Pode ser sincero, ninguém gosta. A gente traz isso com a gente. Ninguém gosta de prestar conta. Ninguém gosta. Isso é do ser humano. Isso é humano, é da carne nossa. Às vezes a gente fala, eu prestar conta? A idade que eu estou, eu já sou responsável. Essas jovenzinhas podem passar isso na cabeça. Que eu? Ah, não, pai, ó, não vem não. Falar com quem eu vou sair. Não, para quê? Essa seria, talvez, a nossa resposta, né? A gente odeia ser monitorado. E aí eu quero falar para vocês, principalmente as solteiras, tá? Então, não casem. Não casem. Porque casamento é monitoramento 24 horas por dia. Câmera aberta. Uhum. Não case. Eu poderia falar, compra um cachorro. Tá? Porque cachorro, se você é rico e pobre, tá tudo certo. Se você chega tarde ou cedo em casa, tá tudo certo. Ele vai te receber com lambida ali, não é? Compra um cachorro. Se você quer apenas uma companhia, compre não, eu sou contra comprar cachorro. Adote um cachorro. Adote um cachorro. Você quer um sócio? Quer um sócio? Casa. Casa. É isso. Casamento é prestação de conta. É responder as perguntas difíceis sobre os atos sem estresse. Sem estresse, mulher. Quando o marido falar assim, por que você demorou? Sem estresse.
Ô, amor, o trânsito estava puxado. Aqui em Goiânia é trânsito, né? Não é bater a mão no peito, ou mulher empoderada, e falar assim, tem que te falar onde que eu estava, por que eu atrasei. Sabe o que está acontecendo em muitas relações isso? A gente acha que não temos que prestar mais conta nenhuma. São dois sócios sem prestar contas. A gente não trabalha a favor de algo junto. Quando eu falo de lealdade, estou falando de fidelidade. E fidelidade significa honrar o outro na sua ausência. Nós temos que pensar isso na vida conjugal. Por isso, quando há fidelidade conjugal, a pornografia não encontra espaço. Porque é uma questão de honrar o outro na ausência. Então, quando existe fidelidade, se usa com responsabilidade um tablet. Né? Quando existe fidelidade, se usa com responsabilidade o seu computador. Quando existe fidelidade nessa relação, nessa sociedade, se usa com responsabilidade o seu WhatsApp. É integridade. É honestidade. É uma sociedade transparente, limpa, sincera. Isso é casamento. Em Hebreus 13, 4 fala que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem máculas. Né? Então, hoje a aceitação é condicional. Eu te amo se você for ou fizer o que eu quero. E muitas vezes isso tem gerado na vida dos casais o quê? Ressentimento, competição. Então, a gente condiciona a nossa relação. Eu faço se você fizer. Eu te falo se você falar. E aí vai. Mas o que Deus projetou para nós era a união de almas. Você me conhece por inteiro e ainda assim escolhe me amar. Então, Deus criou esse casamento desnudado, né? E é um convite de Deus para resgatar a essência da união, onde ambos são vistos, ouvidos, amados, sem máscara, gente, vivendo o princípio. Né? Eu vejo tudo em você, o bom, o frágil, o imperfeito, e eu ainda te escolho ficar nessa relação. Isso é uma sociedade, isso é um casamento. Está tudo certo. Então, nós estamos falando de união de almas, intimidade em todos os níveis. Muito mais do que uma união física. Né? É focar nos pequenos atos de conexão em meio à rotina agitada, em meio ao digital. Gente, é deixar os celulares à noite na cama, de cabeça para baixo e dormir de conchinha. Ou um fazer cafuné no outro. É esse contato. Nós estamos falando de uma união muito mais do que só sexo. Mas algo que te traz isso, um abraço prolongado antes de sair para o trabalho. Ou talvez a hora que ele chegue, vai lá, abraça. É gostoso. Hoje à tarde, eu entrei no escritório do meu marido para dar um recado para ele. Ele falou, vem cá. Aí ele pegou, me sentou no colo assim, sabe? E eu pensei, nossa, vai falar alguma coisa, né? Aí eu falei, o que foi, Bê? Ele falou, não, só para te abraçar. Lindo, não é? Gente, mas como eu me senti naquela hora acolhida. A gente às vezes faz isso só para falar alguma coisa ruim, ou dar uma notícia ruim. Né? Então, é uma união muito mais, né, do que física a nível de intimidade que eu estou falando. É uma união emocional, né, que não tem ausência de barreiras, medo ou culpa. Hoje os casais vivem juntos, mas estão isolados emocionalmente. Não, a gente vira colega de quarto, colegas de pensionato. A gente está na mesma casa, mas somos estranhos. Não há conexões emocionais mais. Os casais não estão entendendo isso. Por isso, quando eu falo do divã, que nós temos ouvido isso das pessoas, porque são casamentos que elas estão desistindo da vida um do outro por isso. Porque não há mais conexões. São dois estranhos morando debaixo do mesmo teto. Né? E quando a gente fala de união espiritual, a gente está falando de propósitos. Né? Hoje,
os propósitos estão desalinhados. Quando a gente fala de uma união espiritual hoje, né, lá no jardim, Deus era o centro da união, tema das conversas, né? Todas as tardes eles estavam ali com Deus conversando. O casal hoje não caminha junto com Deus, não tem alinhamento espiritual. Jovens, escolham bem seus parceiros. Se tem uma coisa que vocês têm que investir, quem não casou ainda, invistam no mundo espiritual da vida do seu parceiro. Invistam nisso, com todas as suas forças. Né? Então, o espiritual se tornou algo individual ou ignorado. Cada um tem sua fé, é lindo. Ele vai na igreja tal, eu vou na igreja tal, ele vai lá num bando, eu vou... Está tudo certo, o negócio é a gente ser feliz. Isso é o que está sendo vendido. Mas não é verdade. Não há oração mútua, não há busca de propósitos elevados. A união é baseada em fatores humanos, afeto, finança. Não há aliança trina mais, Deus, marido e mulher. Não há um cordão de 3 dobras que não se rompe facilmente. Não há, gente. A gente conversa com os casais, está cada um mais querendo... É um discurso bonito demais. Eu respeito a vida dele, eu respeito a fé dele, eu respeito a religião dele. Irmã, não respeita não, filha. Põe o joelho no chão. Traz esse homem para Jesus Cristo. Seja invasivo, intencional nessa hora. Acorda à noite, ora que esse homem unja a cabeça. Pega o óleo e na sua fé mesmo e passa lá. Esse homem é crente. Esse homem é um homem de Deus. Consagra esse homem. Ele não fica com esse discursinho, não. Eu vou na igreja sozinha porque eu respeito. Ele não gosta de irmã investe. Traz a igreja para sua casa. Traz a igreja para sua casa. Se ele não vai na igreja, traga uma igreja para sua casa. Amor, eu montei um PG agora. O que é isso? Não, um encontro de amigos. Eu conheci uns casais legais. Eles vão estar vindo uma vez da semana que a gente vai ler um texto. É um texto bíblico, mas assim, você vai gostar. Não vou participar não. Amor, tudo bem. Mas assim, você é convidado. Insiste. Abre sua casa. Seja, sabe? Você tem que ser intencional. Não, aí fica essas mulheres assim, preguiçosas, chata. E aí, assim, pastor, é porque eu venho sozinha mesmo, mas a minha fé é grande demais. E eu oro muito pelo meu marido. Vai orando, irmã, vai na sua fé sozinha. Vai, embarca nessa aí. Você vai ver o que vai acontecer. Porque há um leão rugindo ao nosso derredor, tentando nos tragar. 24 horas. Há um mundo espiritual sobre nós. Não despreze isso. Há um inimigo querendo dividir a sua casa, querendo acabar com o seu casamento. 24 horas por dia. Nós não temos sossego, não. Não temos sossego. Quando eu falo de união material, eu estou falando de um entendimento, propósito, missão em comum. Né? Então, hoje, a falta de propósito compartilhado, né? E agendas concorrentes. O casal é consumido por agendas e carreiras individuais que concorrem entre si. Há pouco diálogo sobre valores profundos, planos, né, a longo prazo, ou legado que querem construir junto. Falta o entendimento que são um time com uma missão. Imaterial, muitas vezes. Não, as agendas, cada uma mulher empoderada e querendo ganhar o mundo. Não tem tempo. Está aí, não senta, não conversa, não projeta planos. O que nós vamos fazer, o que nós vamos comprar, o que nós vamos construir, qual o propósito da nossa vida em 5, 10 anos. Não tem esse diálogo na sua casa. Não há uma união dessa forma. Então, essa quebra, né, a queda foi uma quebra da aliança. O primeiro casamento não deu certo, gente. Infelizmente, apesar de todas as condições ideais, bênção de Deus, o ambiente paradisíaco, o primeiro casamento foi minado pela entrada do pecado. E aí a desobediência quebrou a comunhão com Deus, imediatamente a harmonia entre Adão e Eva. E aí, né, gerou aquela culpa, aquela vergonha, o medo, a acusação, não assumindo culpa, não se responsabilizando pelos atos, sem confissão. A pergunta de Deus para Adão na hora era: Adão, onde tu estás?
Onde estás, Adão? E Adão, logo ouvia tua voz no jardim, temi porque estava nu e escondi. Aí Deus fala, e quem te mostrou que estava nu, Adão? Comeste tu da árvore que te ordenei não comer? Adão fala, a mulher que tu me deste, por companheira, ela deu a árvore e eu comi. E aí logo Deus fala, mas por que você fez isso? Olhou para Eva e ela falou assim, a serpente me enganou. E aí começou, gente, o pecado, a primeira coisa que trouxe a nossa vida é a irresponsabilidade, é sermos omissos a responsável para assumir a nossa culpa. Aí nasceu a transferência de culpa, isso aí nós carregamos em todas as nossas relações. Irmã, porque, ai pastora, não, mas sabe por que eu fiz isso? Porque a fulana, você já transferiu. Muitas vezes somos tentados a transferir mutuamente as nossas falhas e erros, ao invés de assumirmos. Foi essa atitude de Adão e Eva, e aí o pecado trouxe essa camuflagem. Então foram abertos os olhos de ambos, e souberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram para ser aventais. E aí, gente, entrou a vergonha. A primeira reação do ser humano ao pecado foi costurar a folha de figueira, se esconder. Esta é a camuflagem da humanidade. Muitas vezes nós estamos vivendo isso. A quebra de intimidade substituída por um medo de julgamento. Nós não queremos mostrar o que somos porque vamos ser julgados. E nós não queremos prestar conta para ninguém daquilo que as pessoas vão nos julgar. É uma soberba, é um orgulho, é tudo junto e misturado. Né? E aí começou. Aquilo que era perfeito, nu, sem vergonha, a desobediência veio. E então os olhos foram de ambos, né, abertos e souberam que estavam nus. A reação imediata foi se esconder, gente. É o que a gente faz. Né? E hoje as folhas de figueiras de hoje, essa atitude de se esconder, né, escondemos. Nenhum casamento se sustenta quando não há prestação de contas. E muitas vezes nós estamos escondendo dentro da nossa relação. Se não existe prestação de contas, não existe confiança, gente. E a confiança é a base, é a sustentação do casamento, do relacionamento. Nós temos um capítulo no Divã 2 que falamos só sobre isso. Chama Verdades e Mentira. E falamos só sobre confiança. É uma plataforma da nossa vida. Nós temos que trabalhar isso. E aí, cobrir, né, esse se esconder, trouxe as máscaras, né? A gente quer manter uma imagem impecável para o nosso marido. Então, escondemos dívidas, escondemos vícios, escondemos remédios, drogas, bebidas, pornografia, escondemos raiva não resolvida, escondemos as nossas próprias mágoas. Né? Escondemos as nossas finanças. Mulheres que escondem compras, escondem faturas de cartão de crédito. Homens que escondem a extensão das dívidas, ou mentem sobre o quanto realmente ganham. Nós temos traições financeiras nas relações. Um homem e uma mulher que se escondem. Mulheres que fazem dívidas. E o marido fica sabendo só depois que o trem caiu tudo, despencou. Criamos, né, esse medo, então, por medo de julgamento, muros emocionais. Em vez de falarmos a verdade, ficamos em silêncio, na superficialidade, né, para não ser criticado, ferido. Há um isolamento, né? Então, em vez de pedir ajuda para a nossa fragilidade, talvez para um vício, para uma dificuldade emocional, a gente se fecha, porque nós não queremos ser controlados e nem apontados, criticados por ninguém. Então, é um isolamento e dissimulação. Vivemos juntos, mas em vida separada. Não há mais acesso livre à vida. Gente, em nome de Jesus, se há aqui, nesse lugar, nós vamos orar. Não precisa você levantar a sua mão. Mas se há pessoas aqui que acham que têm o direito de esconder senhas dos celulares para o seu marido, está tudo errado. Em nome de Jesus, nós temos que ter acesso a vida um do outro, completamente. Lá em casa as senhas é de todo mundo. Eu acesso qualquer coisa. Qualquer horário. Né? Então, há uma omissão, separamos dinheiro, criamos contas secretas. Né? A união é uma só carne, mas é negada nas finanças, principalmente. Temos contas separadas. Mulheres que escondem, fazem rolo com dinheiro. O marido dá... Isso aí, eu estou falando, fruto de pesquisa em cursos que eu dou. Mulheres que vieram me confessar, o marido
dá o dinheiro do supermercado da semana, elas gastam a metade no supermercado para comprar os cremes, os perfumes, os sapatos que ela quer escondido. Mulheres que têm confessado isso para mim. Pastor, eu quero ser curada, virou um vício na minha vida. Eu estou subornando, eu estou trapaceando o meu próprio marido. Isso acontece. Então, tirar as folhas de figueira é lembrar numa sociedade que a gente não esconde nada, né, que é pertinente à relação. Nós temos que pensar no nosso casamento, que é essa sociedade, e que tudo que de fato é dessa sociedade, nós temos que lutar por ela. Então, Cristo, né, ele é um ponto de virada na vida a dois. Jesus Cristo não apenas reafirma o casamento, mas ele se revela como um noivo que se entregou por uma noiva, pela igreja, e por uma igreja que não merecia nada. Então, é a mesma condição da relação. É uma mulher que se submete a um homem, mas que acredita nesse homem, um homem que se assegura a essa mulher, que dá direção a essa mulher, mas porque esse homem, ela se sujeita porque é um homem que morre pela vida dela, como Cristo morreu para a igreja. Então, essa é o grande ponto de virada na nossa vida. E é entender isso na nossa relação, né? Que a Bíblia diz que ele deu a si, mesmo por ela, em Efésios 5:25, um sacrifício de compromisso incondicional para purificar a igreja. Então, Jesus nos convida hoje a retornar para esse jardim no meio de uma cidade de pedra. Sabe o que é você lutar por isso em meio a uma cidade de pedra, no mundo que jaz no maligno, você trazer essa sociedade, trazer a sua relação e o seu casamento para esse jardim de origem e falar, Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor planejou para nós. É lutar. A grande virada, gente, é fazer um reset de fábrica mesmo. É resetar o que você está vivendo. É desligar e ligar de novo. É num novo entendimento que transforma, que Deus revela a nossa vida. Os nossos olhos se abrem. Livre-se da bagagem tóxica, da culpa, da acusação mútua. Fica mais leve, gente. Sejam mulheres mais leves em suas relações, em nome de Jesus. Os homens não estão aguentando, as mulheres estão pesadas, tão tristes. As mulheres acordam pesadas. Precisamos fazer um upgrade de roupa espiritual. Tirar a camisa de força do erro e vestir a graça de Deus. Acordar todos os dias nos vestir de Jesus. Falar, Senhor, em nome de Jesus, hoje eu estou pronta para a minha relação. Né, nos livrar dos padrões vendidos, mostrados em redes sociais. Gente, há uma cultura de consumo que criou um conjunto de padrões de vida para casais que são, na maioria, inatingíveis e irreais. Isso é vendido 24 horas por dia. Aqui, ó, a gente compra. Ah, eu vou ser feliz o dia que eu estiver nesse lugar aqui, ó, Gilberto. Olha esse casal vive viajando. A gente nunca viaja. Começa a comparação, porque isso nos é vendido. Porque ali eu posto o melhor ângulo. Ali eu não posto, né, o que o meu casamento está arrebentado, mas eu vendo isso. Eu vendo essa enganação e a gente compra. A gente quer esse casamento global, né, virtual. Há uma pressão por sucesso, né? Além da carreira e família, super casal, a sociedade exige que ambos os parceiros tenham sucesso em todas as áreas. A gente é uma mulher maravilhosa, feliz, cuida dos filhos, se houver filhos, e ainda tem uma vida social ativa, a gente é perfeita. Ai, que delícia! Não é assim. Você não é perfeita, você não vai dar conta dos seus filhos às vezes. E aí está tudo certo. Está tudo certo. Você não pode comprar isso, gente. Porque isso está sendo vendido para a nossa vida. Sabe aquela família da delícia cremosa? Eu não esqueço daquela propaganda. Meus filhos eram pequenininhos, quando eu vi a primeira vez. Aí eu vi aquela família sentada, passando a margarina, as criancinhas assim na cadeirinha. Aí eu olhei para a minha casa e falei, gente, que bando de louco é esse? 3 monstrinhos eu tenho. Eu não sabia se eu tinha almoçado, tinha dia lá em casa. Está tudo certo. É casamento vida real. Não compre isso. E o desafio, né, nós estamos caminhando já para o final, da restauração. Né? No entanto, sejamos honestos. Viver o plano original de Deus, hoje,
é uma batalha real. Estamos cercados por ruídos digital, são muitas vozes, padrões estabelecidos. Gente, a gente tem padrão de beleza, o corpo certo, a roupa certa, o rosto certo, a boca certa. Está difícil de se viver, mas você não precisa entrar nisso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pela superficialidade, pelas máscaras das redes sociais, tudo que é contrário que Deus idealizou. E nesse cenário que reside o nosso maior chamado, sermos luz e testemunho, seguir os propósitos de Deus é nadar, gente, contra a correnteza, é acordar todos os dias e falar, eu sou diferente, eu nado contra tudo isso que me é vendido, a minha relação é diferente de tudo isso, eu sou honesta, eu sou transparente, eu nado contra isso. Eu odeio aquele negócio, o importante é ser feliz, menina, do que ter razão. Mentira! Mentira! Todo mundo comprou isso aí. Nós temos que sair desse lugar. Casamento hoje é um desafio diário, abraçar o real life em meio ao artificial, é manter um modo sem máscara, no filter, né? Então, garantir a transparência, a vulnerabilidade total na relação em meio a tanta confusão e ghost, praticar o amor genuíno em meio ao egoísmo descartável. E casamento, irmãos, é mais do que, né, um evento social. Isso, olha, minha filha casou em janeiro. Misericórdia, irmãs do céu. Quando eu casei, eu falei para minha filha, é engraçado, eu fui lá e casei. Ah, não, eu só escolhi meu vestido de noiva. Mas eu fui lá e casei. Mas o evento que a Bárbara me propôs de 5 meses, eu falei, gente do céu, eu cansei. É reunião para isso, escolhe doce, 3 pessoas. E vai agora buffet, escolhe 3 buffet. Agora, e eu falei assim, filha, chamei ela, falei, amor do céu, o que está acontecendo? Tudo errado. E isso está incorporando na nossa vida, como natural, está tudo certo, e não está, gente. Não está, né? Então, a gente vê que é mais que um evento social. Casamento, né? A diferença entre contrato e uma aliança. O contrato é uma transação. Eu te dou, você me dá. Quando ele é quebrado, né? Em uma das partes falhou, eu derrubo esse contrato. Mas a aliança é um compromisso incondicional. Eu me dou a você independente do que faça. E a gente fica vendo, né? E a gente vê quantos casais, tantas pessoas, casais que investem fortuna em cerimônias luxuosas e separam em pouco tempo. E aí eu coloquei só alguns exemplos. Olha, assim, sinceramente, quem lembra? Tiveram um noivado de 3 meses, uma luxuosa cerimônia de quase casamento em um castelo da França em 2005. A união durou apenas 3 meses após a cerimônia. Eles gastaram 1,5 milhão na época. Kim Kardashian, quem conhece, gastaram 10 milhões em uma cerimônia luxuosa, mas o casamento durou apenas 72 dias. O foco no evento não garantiu a permanência no casamento. E aí, gente, é o que eu falei, a fragilidade do evento. A festa é o palco, o marketing, a embalagem. Ela dura no máximo 12 horas, é feita de elementos perecíveis. O bolo acaba, a flores murcham, o vestido é guardado. Quando Jesus diz, o que Deus uniu, ninguém separe, lá em Mateus 19:6, ele revela que o casamento não é um mero contrato humano, mas é uma união selada pelo Criador. Então, esse compromisso para a nossa vida é como uma espinha dorsal, ela tem que ser inquebrável. É uma promessa mútua de sacrifício. Mas a gente olha para essas coisas e vê que as pessoas... eu estou falando aí de casais, né, a gente vai lá, as testemunhas estão lá, a gente chama os padrinhos, né? E aí muitas vezes, o Gilberto, meu marido, faz muito casamento, e aí alguns gostam de falar, né? É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. A gente testemunha isso, a gente, né, declara isso com os nossos lábios, mas isso virou risco na água. Risco na água. O voto, né, é um padrão de fábrica negociável. Olha, e o que fala, né? Lembre-se, em Eclesiastes, se você prometeu no altar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, cumpra.
Deus detesta quem quebra a palavra. Lá em Eclesiastes 5:4, quando fizer um voto, cumpra, sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Nós temos visto as pessoas descumprem rapidamente o que acabou de dizer. Isso vocês não têm noção diante de Deus. O que é? Lá em Deuteronômio fala, se um de você fizer um voto ao Senhor, ao seu Deus, não demore para cumpri-lo, pois o Senhor, seu Deus, certamente pedirá contas a você, e você será culpado de pecado se não cumprir. O que os seus lábios prometeram, você tem que cumprir cuidadosamente, pois foi a sua livre vontade que você fez o voto. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que colocaram uma arma na sua cabeça para você casar. Foi livre e espontânea vontade. Foi ou não foi? Ninguém casou por obrigação aqui. Isso é sério. Isso é sério. E aí a gente fica vendo, né, que coisa triste que foi. É Preta Gil, tá ao contrário ali. Rodrigo Godoy, ela teve um câncer, né, acabou falecendo agora, e ele, no meio do tratamento dela, ele, na saúde e na doença, não valeu. Largou essa mulher, gente. É isso que nós estamos vendo. Eu dei alguns exemplos aqui, mas eu tenho um exemplo real, perto de mim, uma amiga da minha filha. Tratei ela vários anos, graças a Deus essa menina saiu da onde eu peguei ela, porque ela casou, foi um dos casamentos mais bonitos em Uberlândia, mais caros em Uberlândia. Poucos meses depois, ela procurou a Bárbara, ela chegou em casa, não tinha uma roupa do marido, ele escreveu um WhatsApp e falou, fui, F-U-I. Ela pegou o carro apavorada, foi na casa da sogra, chegou lá, a sogra e o sogro foi na porta e falou, o que você quer? Pode ir embora, ele está aqui dentro e você não vai falar com ele. Essa menina falou para mim, eu não vou casar mais. Eu não quero homem, eu não quero mais. Foi anos de tratamento, andando com ela, orando com ela, conversando com ela. Hoje ela casou, acabou de ter filho, graças a Deus. Em Cristo ela foi restaurada e restituída. Mas é isso que a gente está vivendo isso, gente. Né? E aí o casamento como um laboratório para viver a aliança do dia a dia tem que ter intencionalidade e dependência de Deus. Então, gente, nós estamos falando de uma aliança. O casamento é um campo de treinamento que nos desafia a crescer em muitas áreas. Eu poderia, quando a Roberta me pediu para escrever sobre casamento, eu falei, gente, eu vou falar de comunicação, de intimidade, de afeto, de finanças. Eu queria falar sobre tudo, mas não deu certo. Eu tive que escolher, né? E eu escolhi esse tema. Porque a gente precisa disso tudo para viver intencionalidade, a dificuldade nas áreas práticas, disso tudo, a comunicação. Né? O nosso compromisso é testado e fortalecido. A ajuda e cura está na nossa dependência de Deus. Gente, você quer que o seu casamento melhore? Dependa cada vez mais do Senhor, em nome de Jesus. Né, usamos o perdão, só Ele pode nos dar esse lugar de perdoar, de paciência, de humildade, de graça, né, como ferramentas para refletir o amor de Cristo e aperfeiçoar o caráter. Então, gente, o casamento é um plano maior, sim. Casamento é uma missão divina, sim. E para encerrarmos, nós temos que entender que o propósito maior do casamento, ele não é apenas para a nossa felicidade. É um plano de Deus para demonstrar a sua graça ao mundo. Então, eu quero dizer que você e eu somos embaixadores do Evangelho ao mundo. Nós somos, aí eu me lembrei na hora que eu estava terminando a aula. Sabe que eu sou péssima para cantar, mas sabe uma música que fala assim, eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Então, gente, nós somos essa música e Deus quer que o mundo ouça essa música através da nossa vida. Então, nós somos esses embaixadores, né, nessa missão diária de sermos honestos, transparentes, originais de fábrica. Às vezes, algumas condutas nossas, a gente tem que ter essas condutas nadando contra uma correnteza e lembrar que nós somos originais de fábrica. Nós somos a essência de Deus. É isso, né? Então a nossa missão é a identidade de ser. Nós somos chamados a ser esses embaixadores dessa aliança e testemunhos
para fazer nosso relacionamento com suas vitórias, reconciliação, devemos ser luz, testemunho da fidelidade de Cristo. Então, gente, viver essa missão é ser regado e cuidado por esse Espírito que nos ajuda todos os dias, né? Então, nós queremos ser esse jardim fechado no meio de uma cidade de pedra. Uma cidade que não consegue invadir esse jardim do nosso coração. Nós somos essa essência, nós somos originais em tudo aquilo que Deus projetou para a gente ser. Isso é difícil, gente. É um trabalho diário, de força, sabe? De ânimo, de esperança, de acordar todos os dias e falar, Senhor, renova o meu entendimento, em nome de Jesus. Né, esse compromisso de preservar a aliança incondicional, essa conexão de buscar Deus juntos e sermos constantemente regados por esse Espírito e na ação de servir um ao outro em amor, garantindo que esse jardim seja cuidado todos os dias. Para terminar, eu quero só dar um testemunho de um casal, a Roberta conhece, a gente fez parte do PG deles, é o Perrinho e a Carlota. Perrinho e Carlota casaram virgem. Isso já não é moda mais, né? Mas ele e ela casaram virgem. Pensa, esse homem indo viajar de lua de mel com essa mulher. Pensa esse homem virgem, pensando aqui, desposar aquela mulher. Eles viajando felizes numa estrada em lua de mel, tiveram um acidente. A Carlota ficou tetraplégica. Eles voltaram. E ela quis cancelar esse casamento. Lembra disso, Ró? Ela quis anular, porque... Ela quis anular esse casamento, porque você sabe que por tantos dias, eu não sei quanto é, 1 mês, 10 dias, 1 mês, né? Você anula. Ele falou assim, Carlota, eu não casei com você para anular meu casamento. Eles ficaram juntos. Essa mulher teve 2 filhas na cama. São meninas maravilhosas. 2 filhas lindas, maravilhosas. De tetra, ela ficou paraplégica. Com muito fisioterapia, muito exercício. Ela ficou paraplégica. Chegou a andar num culto lá, lembra? A dar alguns passos com aquela muleta, mas hoje ela está na cadeira de roda. Eles moram em Caldas Novas. Devem ter mais, quase 60 anos de casado, né? Por aí. É um casal forte, que testemunha do amor de Deus e da cumplicidade. Eu termino com esse testemunho. Só para que você reflita, está difícil a sua vida? Ninguém aqui está numa cadeira de roda. Tenho certeza que você não está. Um casal que não abriu mão da promessa de viver tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles. É um testemunho forte mais. Eu amo, participei do PG na casa deles, eu era recém-convertida. Tive a oportunidade de conviver com essa família, de ver o amor e o cuidado mútuo um com o outro, o respeito, o quanto eles se admiravam. Então, muitas vezes, eu quero terminar com esse testemunho. Muitas vezes, na minha relação, eu penso, nossa, está difícil demais. Porque perguntaram para mim se eu já pensei em separar. Eu falei, nunca. Mas matar, gente, matar o Gilberto. Eu já imaginei em várias formas. Assim, estratégia, qual mala que eu ia pôr, aonde eu ia jogar. Mas eu já... Em muitos momentos difíceis da minha relação, eu lembrei do Perrinho da Carlota. E falei assim, tá fácil de passar por isso. Tá fácil. Eu não estou levando ninguém para o banheiro para tomar banho. Não estou carregando ninguém no colo ainda. Amém, irmã? Em nome de Jesus, que Deus possa nos abençoar. Eu quero declarar, viu? Que Deus abençoe a sua vida enquanto mulher, enquanto esposa, abençoe o seu casamento, a sua família. Em nome de Jesus, um óleo fresco do céu. E que você possa ter esse entendimento de ser original de fábrica na sua relação. De viver tudo aquilo conscientemente que Deus tem para a nossa vida enquanto casais. Lute por isso, com todas as suas forças. Lute
por isso com todas as suas forças, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quiserem me seguir nas redes sociais, o meu marido é no Divã 2, eu sou Kellen Cristina Marquez. A gente faz um trabalho por lá também, alguns vídeos para casais, algumas coisas. Estamos um pouco paradas, porque Goiânia está me engolindo, mas nós estamos voltando aí, tá?